Está na hora do Boa Moeda, Má Moeda, sempre com o Paulo Ferreira. E Paulo, hoje falamos das vantagens salariais dos licenciados. É verdade, há dados novos sobre o chamado prémio salarial associado à licenciatura. O que é isto? É basicamente a estatística que nos compara salários médios de pessoas licenciadas com salários médios de pessoas não licenciadas com graus inferiores, para saber de facto no mercado de trabalho quanto é que vale a licenciatura em termos de acréscimo de salarial médio. Estamos sempre aqui a falar de valores médios, como é evidente. Portanto, é esse o chamado prémio salarial da licenciatura. São dados novos, são dados elaborados de um estudo elaborado pelo Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas, o PLANAP, que trabalha junto do Governo, e então dizem que esse prémio, portanto, o acréscimo salarial dos licenciados face aos outros, se quisermos, caiu de 47% em 2010 para 40% em 2021. Estamos aqui a falar de 11 anos, um pouco mais de uma década. Portanto, há aqui uma queda, de facto, desse acréscimo salarial. Este grau de licenciatura menos valorizado significa que, de facto, a licenciatura é menos valorizada, ou então o mercado está a empregar pessoas com licenciaturas em funções menos bem pagas, ou seja, há aqui uma sobrequalificação, muitas vezes, de licenciados que trabalham em funções para a qual não seria necessária a licenciatura, por isso têm ordenados inferiores também, e obviamente depois isto reflete-se nas médias. Informática, matemática, área da saúde e o direito são as licenciaturas mais valorizadas no mercado de trabalho em Portugal. Estas licenciaturas desta área têm associado um prémio salarial que em 2021 ultrapassava os 50%, porque o prémio também em si também é uma média, não é? Claro. Há licenciaturas mais valorizadas do que outras e que levam ordenados menores, outras maiores. Portanto, estas licenciaturas, os licenciados depois ganham mais em média. Por outro lado, do outro lado da escala, se quisermos, temos arquitetura, agricultura, serviços de segurança, continuam a ser as áreas salarialmente menos valorizadas. Ora bem, nesta década que está aqui em análise, 2010 a 2021, ciências veterinárias, ciências da vida e humanidades foram as áreas que mais posições desceram no ranking dos prémios salariais, ou seja, eram mais valorizadas em 2010 do que em 2021, e desceram para valores inferiores a 40%, enquanto que informática foi a que mais subiu. Faz todo sentido, obviamente. Nós falamos com muitos empresários e eles têm muita dificuldade de recrutamento também de pessoas qualificadas nestas áreas das tecnologias. Para os trabalhadores com ensino superior, o pico do prémio salarial, isto é, olhando agora para uma série temporal, comparando aqui com a situação de apenas terem um ensino secundário, claro, ocorreu em 96. Portanto, desde 96, e na altura era de 54%, desde 96 que o valor salarial de ter uma licenciatura tem vindo a cair face às pessoas só com o secundário, e até estes níveis dos 42% em 2021. Estas são más notícias de alguma forma para a economia portuguesa, antes de mais para as pessoas licenciadas, porque transmitem a ideia de que, de facto, avançar no estudo, obviamente ainda se transforma em salários maiores, mas essa vantagem é cada vez menor. Isto é, compensa cada vez menos, se quisermos pôr as coisas assim, chegar à licenciatura e depois os mestrados e doutoramentos a mesma coisa. Isso não é igual para todas as licenciaturas, mas vale para muitas delas. Enfim, digamos que é mais um sintoma da doença que nós vamos tendo na economia portuguesa, que é de não criar empregos mais valorizados e que acrescentem mais valor. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.